João, capítulo de número 13, verso 1, você encontrou? Diga glória a Deus. Assim diz minha tradução. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de partir deste mundo para o Pai, e havendo amado seus próprios que estavam no mundo, ele amou-os até o fim. E terminada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara todas as coisas em suas mãos, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, colocou de lado as suas vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, ele pôs água em uma bacia, e começou a lavar os pés dos discípulos, e a limpá-los com a toalha com a qual se cingia. Verso de número 21. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito, e testificou, dizendo: na verdade, eu vos digo que um de vós há de me trair. Verso 25. Inclinando-se sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é este? Jesus respondeu: Ele é aquele a quem eu der o bocado que eu mergulhei. E quando ele mergulhou o bocado, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que tu fazes, faze-o depressa. Verso de número 28. Ora, nenhum homem na mesa sabia para que intenção lhe falara isso. Você que pode, tome o seu assento, por favor, com a Bíblia aberta. Queridos, na intenção de prosseguirmos, de continuarmos com a série de mensagens com o tema da ceia ao Calvário, na primeira oportunidade em que tive, nós falamos, mostramos através das Sagradas Escrituras, o momento antes do início da ceia, o preparo da ceia, sobre um homem que carregava cântaro, esse cântaro significando a profundidade que o homem carregava entre as suas vertentes, mostrando também o propósito que é carregar um cântaro. Nós chegamos então no momento da ceia, no momento em que Jesus está com os seus discípulos. A narrativa, ela é a mesma, só que dentre os evangelhos, entre Mateus, Marcos, Lucas e João, às vezes pode confundir um pouco a ordem dos acontecimentos, mas todos os acontecimentos estão ali. João nos mostra que durante a ceia, Jesus levanta para lavar os pés dos seus discípulos. No capítulo 13, verso de número 2, talvez na sua tradução está escrito terminada a ceia, e na grande maioria das traduções na linguagem portuguesa está terminada, mas isso é uma conversa, um debate que já dura alguns anos entre os estudiosos, mas o mais próximo do original grego é que é durante a ceia ainda não havia acabado. A ceia ainda não havia terminado. O mais próximo ali está envolvido entre um tempo auristo, e não é o que nós vamos falar esta noite, mas o mais próximo é que a ceia ainda não havia terminado. Jesus vai lavar os pés dos seus discípulos, mas há algo que chama a atenção aqui, e o que é? É que Jesus toma a iniciativa de lavar os pés daqueles que andavam com ele. Jesus toma a atitude de lavar os pés daqueles que estão seguindo a ele, tem ele como o seu mestre. O que é curioso nisso, pregador, é que esse rito chamado na cultura, na época de lava-pés, era feito pelos escravos ou pelo menor filho da casa, ou então sobre a pessoa mais humilde, mas nunca sobre o anfitrião. Não era nunca a atitude do anfitrião, do chefe da casa, ou do anfitrião da festa, lavar os pés daqueles que estavam presentes. Era sempre a função, a obrigação
do escravo. E se você perceber, eu não estou falando de alguém que é voluntário, que está vendo uma necessidade e vai fazer, lavar os pés. Não, eu estou falando de escravo. Era obrigação de um escravo. Há, entre alguns estudiosos, a ideia de que a discussão em Lucas capítulo de número 22, para ver quem era o menor ou quem era o maior, se dá por causa dessa situação. Porque era o mais humilde, era o menor na ausência de um escravo em que lavava os pés. E os discípulos deveriam estar discutindo, Josué, discutindo, pensando e dizendo: não, eu quero lavar os pés do mestre. Não sou eu que quero lavar o pé do mestre. Não, eu que quero lavar os pés do mestre. Mas a discussão deles é outra. É para discutir quem é maior. É para discutir qual deles é melhor. Porque eles enxergam Cristo como o Messias, daquele que vai libertar o povo de Israel do jugo daqueles que os aprisionavam. Então eles querem ser o maior perto daqueles que eles imaginam ser um dos maiores da influência política. Eles estão brigando entre si para serem maiores. Aí Jesus tira as suas vestes. Jesus não estava totalmente nu, mas a tradição e a cultura diz que eles tiravam as vestes externas e colocavam sobre a sua cintura uma toalha para lavar os pés dos visitantes. E a toalha era colocada na cintura para ficar perto das mãos, para poder enxugar os pés. O que eu estou tentando lhes mostrar esta noite é que aquele que era o Rei da Glória tirou as suas vestes para lavar os pés dos pecadores que eram dependentes da glória. Eu vou repetir isso aqui. O Rei da Glória despiu-se das suas vestes para lavar os pés dos pecadores que dependiam da glória. Quantas vezes nós queremos colocar sobre nós mesmos vestimentas, uma roupagem de superioridade, para querer ser melhor do que os outros, melhor do que outrem, se comparando com outra pessoa. Nós queremos colocar sobre nós mesmos uma roupagem de superioridade para A ou B, quando Jesus nos ensina: tira a roupagem do orgulho, tira a roupagem da soberba, tira a roupagem da superioridade e vai como eu lavar os pés de alguém, provar da humildade. Jesus está nos ensinando que, como Rei da Glória, aquele que deveria ser servido, aquele que deveria ter os pés lavados, despiu-se das suas vestes, assim como no céu ele despiu-se da sua glória, e ele não usou por usurpação ser igual a Deus, mas ele desceu e humilhou-se a si mesmo. Ele colocou-se como escravo para lavar os pés dos escravos do pecado. Jesus lava os pés dos seus discípulos e está ensinando eles. Jesus está no final do seu ministério, sabendo que o tempo em que ele vai ser entregue, vai morrer, o momento da cruz está mais próximo. A ceia, então, é o momento que Jesus vai dar as últimas diretrizes, vai dar os últimos ensinamentos para os seus discípulos. A ceia é o momento em que ele vai dar as últimas lições para os seus discípulos. A ceia é o momento em que Jesus está na mesa ensinando os seus discípulos. E isso aqui tem uma lição profunda para nós, porque deveria ser simples, mas no nosso tempo a palavra é bonita, o conceito é louvável, mas tempo de mesa perdeu o sentido em muitos lugares, infelizmente. Em muitos lugares, tempo de mesa perdeu-se o sentido. É muito bonito falar: eu vou chamar ciclano, fulano, meus amigos, para nós termos um tempo de mesa. Só que o tempo de mesa em muitos lugares agora está servindo para falar mal de fulano, para criticar ciclano, para falar mal de Beltrano, é para falar mal. Você viu a roupa do ciclano, você viu como se comportou fulano, você viu o que ciclano postou nas redes sociais, você viu como fulano cantou, você viu como fulano pregou, você viu como fulano tocou. A esse tempo de mesa que era para ser tempo de comunhão, em muitos lugares agora está virando um tempo para nós criticarmos os nossos próprios irmãos.
E Jesus está dizendo e nos ensinando: tempo de mesa não é para criticar irmão. Tempo de mesa não é para falar mal de A ou de B. Tempo de mesa ainda é tempo de aprendizado. Tempo de mesa ainda é tempo de ensinamento. Quanto tempo faz que com essas mesmas pessoas que sentam à sua mesa, você abriu um texto bíblico, puxou uma pergunta das Sagradas Escrituras e foram falar da eternidade, e foram falar do que está escrito? Tempo de mesa agora virou para nós falarmos pelas costas dos nossos próprios irmãos. Eu me recordo e digo para algumas pessoas que estão mais próximas de mim, que eu adoro os momentos dos nossos congressos aqui, quando vem pessoas de fora, e nos cultos eu sou edificado, mas é em casa, no tempo de mesa, que eu aprendo. Principalmente no período das escolas bíblicas, eu sou edificado nos cultos, mas eu adorava chegar em casa, no momento de mesa, no momento das refeições, enquanto meu pai, nosso pastor, sentava com alguns pastores e amigos, e iam debater Bíblia, assuntos bíblicos. Eu tinha medo de respirar alto, para parecer que eu estava dando uma opinião. Eu só ficava quietinho, aprendendo. Enquanto estava sentado, meu pai, pastor Otoniel Gomes, pastor Mateus Soares, pastor Luciano Martins, entre outros, um amigo, pastor André Matias, que é uma das minhas maiores referências, que eu mando mensagem de madrugada, e ele em alguns lugares do Brasil responde para me tirar dúvidas bíblicas. São pessoas que eu sento na mesa para aprender, para ouvir sobre as Escrituras, e eu aprendi que mesa ainda é lugar de ensinar, a mesa ainda é lugar de falar verdades bíblicas. A mesa não é lugar para criticar A, criticar B, falar mal de ciclano ou beltrano. A mesa ainda é lugar de nós aprendermos com Jesus. Jesus na mesa está dando as últimas diretrizes para os seus discípulos. A mesa é lugar de nós aprendermos, não de criticarmos. Existem verdades que são ditas na mesa. A mesa é lugar de verdades serem ditas. Porque se nós observarmos nos evangelhos, Jesus começa dizendo: na verdade vos digo, que um de vós há de me trair. Na mesa é um lugar onde nós falarmos verdades. A mesa é um lugar de nós comunicarmos as verdades. Deixa eu dizer algo e mostrar algo para vocês. Jesus pregou, decorreu o seu ministério no período de 3 anos e meio. Jesus falou sobre as verdades do reino, sobre as verdades da eternidade, sobre a verdade do inferno. Jesus pregou para muitas pessoas, mas nós não veremos, pastor Samuel, Jesus dizendo para a multidão: Pedro vai me negar. Nós não vemos Jesus dizendo para a multidão: Judas vai me trair. Por quê? Porque existem verdades que são ditas só no ambiente de mesa. Nem todo mundo está preparado para ouvir algumas verdades. Nem todo mundo está pronto para ouvir algumas verdades. E se Deus está te permitindo acessar algumas pessoas, acessar alguns lugares e ouvir algumas verdades, deixa eu dizer algo para você, pode doer, mas vai sarar. Você não trabalha em jornal. Não é para você ficar levando verdades e expor ninguém. Se você está com a oportunidade, ouça essas verdades, acolha os seus irmãos. Jesus nos mostra que nós falamos verdades na mesa, mas nós não expomos os nossos irmãos. Jesus está nos ensinando que ainda que haja verdade na mesa, é tratado na mesa, é tratado no lugar da comunhão. Jesus não te chamou para expor defeito de ninguém. Jesus não te chamou para expor as falhas de ninguém. Jesus não te chamou para expor ninguém. O que é tratado na mesa, fica na mesa. Há verdades ditas em público, assim como Jesus anunciou a verdade, pregou a verdade que está sendo pregada esta noite. Mas existem verdades que são ditas somente no particular. Existem verdades que são ditas somente no momento de mesa. E geralmente quando nós falamos isso, nosso ego incha e pensamos e dizemos: é verdade isso daí.
que Deus me deu uma oportunidade de ter um momento de mesa com fulano, com ciclano, porque eu vou dizer algumas verdades para ele. Mas nós não pensamos, quais as verdades que eu deveria ouvir? Quais são as verdades que deveriam falar para mim? Quais são as verdades que eu deveria escutar? O que é que eu deveria ouvir de verdades? Observe também que existem verdades que são ditas em um ambiente de mesa e que Deus nos dê amigos e que nós sejamos amigos de falar a verdade na face em um momento de mesa, mas não expor em público. Que Deus te dê amigos que te falem a verdade em um tempo de mesa, mas que não te exponham em público. Que você seja um amigo que fala a verdade na mesa, ainda que doa, mas que não expõe ninguém em público. A mesa é o lugar de verdades serem ditas. Eu confesso a vocês, eu queria vir com uma palavra para você glorificar, para você saltar da cadeira, e eu senti o peso dessa mensagem, mas eu preciso entregar tudo o que Deus me manda. Existem verdades que não podem sair da mesa, ainda que elas sejam verdades. Sabe por quê? Porque nem todo mundo tem estrutura, e Deus não te chamou para trabalhar em rádio ou em jornal, para você sair expondo seus irmãos. Existem verdades que, por mais que sejam verdades, elas devem ficar em um ambiente de mesa, porque se vazar, se sair, você vai matar a fé de muita gente. Muita gente vai se perder porque não tem estrutura para suportar, e Deus está nos alertando, nos vacinando, nos dizendo esta noite, existem verdades que precisam ficar na mesa. A mesa é o lugar de verdades serem ditas. A mesa é o lugar em que nem todo mundo está preparado para ouvir. Sabe qual é o mal da nossa geração? É que às vezes nós acessamos pessoas, lugares, situações, mesas, em que nós ouvimos algumas coisas. E a nossa geração, por causa das redes sociais, tem o costume, se é verdade ou não, mas de expor as pessoas, por causa de like, por causa de seguidores, por causa de visualização, sem saber se está matando gente ou não, sem saber se está mandando almas para o inferno ou não, sem saber se as pessoas que vão ter acesso a essa verdade vão ter estruturas para suportar, só para ser o dono da notícia, só para ser quem falou primeiro, só por causa de visualizações e curtidas. Que Deus nos livre disso, que a gente blinde pessoas que não têm estrutura para suportar algumas coisas, e que as verdades fiquem em um ambiente de mesa. A mesa é o lugar em que Jesus está com os seus discípulos. Jesus diz verdades e diz: um de vós há de me trair. Eles começam a pensar: Senhor, sou eu? Porventura sou eu? Senhor, será que é eu que vou lhe trair? Porque há uma preocupação genuína e verdadeira no coração de alguns dos discípulos. E eles estão perguntando. O Evangelho de João nos mostra Pedro um pouco distante, acenando para João, um discípulo amado, que está com o peito reclinado, que está com a cabeça reclinada sobre o peito de Jesus, e perguntando: quem é esse? Jesus diz: aquele que comigo põe a mão no prato há de me trair. A cultura mostra que há diversos pratos com um molho, para que eles colocassem o pão, molhassem o pão para fazer a sua refeição. Se você está ligado na mensagem e percebeu, eu não disse um prato, eu disse diversos pratos. O que isso significa, pregador? É que existiam vários pratos sobre a mesa da ceia. Se Jesus está dizendo: aquele que põe comigo a mão no prato, significa que o traidor está perto. Porque Jesus, mesmo sabendo quem Judas era, mesmo sabendo o que Judas faria, não fez questão de tirá-lo de perto. Como nós aprendemos com o Mestre? Como nós aprendemos com o Senhor? Porque Jesus não chega na ceia de Judas: vai sentar para lá. Eu não quero estar perto de você, Judas. Eu não quero contato com você, Judas. Eu sei o que você vai fazer. Eu sei o que você anda falando de mim pelas costas, Judas. Eu sei o que você está tramando, Judas. Vai sentar lá na ponta. Jesus permite que Judas esteja perto, porque Jesus não faz acepção de pessoas.
Jesus caminha com pessoas que são amáveis como João, e também quer por perto pessoas que são difíceis de lidar como Pedro, e também tem por perto Judas, que são traidores. Mas Jesus não faz acepção de pessoas, querido. Eu não sei como você chegou até aqui, não sei como você tem ouvido esta mensagem, não sei qual é o seu temperamento, mas eu vim dizer algo para você, que se você se arrepender, tem lugar na mesa para você. Jesus não abre mão de você, Jesus não te descarta, Jesus não te joga fora, Jesus não te abandona, Jesus não te esquece. Jesus quer todo mundo por perto, ainda pessoas com caráter duvidoso como de Judas, ainda pessoas com temperamento difícil como de Pedro, ou pessoas amáveis como João. Jesus está dizendo: não me importa como você esteja, com quem você esteja, eu te quero perto de mim. Se você vai sair, a escolha é sua. Se você vai abandonar o evangelho, a escolha é sua. Se você vai resolver trair Jesus, a escolha é sua. Se você vai escolher abandonar Jesus, a escolha é sua. Mas ele nunca saiu de perto de você, ele sempre te quis por perto. A primeira coisa que nós observamos é que Jesus não afasta Judas. A segunda coisa é que o nosso Jesus oculta coisas dos nossos olhos para que a vontade soberana dele prevaleça. Por que, pregador? Porque era muito óbvio. Se Jesus diz que aquele que põe a mão comigo no prato é porque o traidor está perto. Era só ficar observando, deixa eu ver quem coloca a mão com ele. Só que o verso de número 28 diz que nenhum deles sabia porque ele falava dessa forma. Eles não entenderam que era Cristo. Porque nessa mesa nós também temos Pedro, que é sanguíneo. Nessa mesa nós temos Pedro, que se observasse poderia tentar fazer algo contra Judas. Mas nós temos ali mais de 10 pessoas e nenhum percebeu que era Judas. Mesmo Jesus dizendo: ele vai colocar comigo a mão no prato, ele está perto de mim, ele está do meu lado. Porque Jesus oculta coisas dos nossos olhos para que a vontade prevaleça, a vontade soberana de Deus. Pregador, o que você está querendo dizer são aquelas situações que depois que acontece, depois da tragédia, depois da dor, depois da traição, depois da dificuldade, nós pensamos: estava na minha cara, estava óbvio, dava sinais e eu não vi, dava sinais e eu não percebi. Como eu pude ser assim e não percebi? Deixa eu te dizer algo, querido, a dor não é culpa sua, a traição não é culpa sua, a tragédia não é culpa sua. Deus oculta coisas dos nossos olhos para que a vontade soberana dele prevaleça. Mas deixa eu dizer algo para você: ele tem a hora certa de revelar o traidor. Traidor não fica obscuro, traidor não fica oculto, ainda que ele oculte algumas situações dos seus olhos. Traidor não sai impune, traidor não sai com as coisas dando certo para ele, traidor não sai se dando bem na vida, ainda que Jesus oculte algumas coisas dos seus olhos para que a vontade dele prevaleça. Porque se Pedro pode fazer alguma coisa com Judas e Jesus não vai à cruz, e o propósito de Jesus era ir até a cruz, é por isso que Jesus às vezes oculta algumas coisas dos nossos olhos para que você não saia do caminho do propósito, para que você não saia do caminho da vontade dele, para que a vontade dele prevaleça. Mas eu vou liberar isso aqui: vai ter hora para o traidor ser revelado. Deus tem a hora certa de revelar o traidor. A minha carne treme e eu sinto um peso de dizer isso aqui. Às vezes Deus oculta coisas que nós não vimos, mas Deus tem a hora certa de revelar quem é o traidor. Jesus está na mesa com os seus discípulos. E a mesa é o lugar da comunhão.
essa palavra não pode se distorcer no nosso tempo. A mesa ainda precisa ser o lugar da comunhão. Porque existem situações, por favor, não me tenha como menino ou como heresia, entenda isso aqui. Às vezes, 2, 3, 5 horas de oração não vai resolver. E eu não estou invalidando o poder da oração, eu creio. Às vezes, cantar 5, 8, 15 louvores não vai resolver. Às vezes você está à procura de uma palavra, procura em redes sociais, em plataformas para ouvir, vai num culto em outro e não resolve. Porque o que vai te resolver é um tempo de mesa. É o momento da comunhão que vai te ajudar. Mas saiba quem são as pessoas que você coloca na sua mesa. O tempo de comunhão lhe faz bem desde que você tenha as pessoas certas do seu lado na mesa. O tempo de comunhão pode lhe curar. O tempo de mesa pode trazer refrigério à sua alma. Você já passou pela experiência de estar passando por uma crise, por uma dor, por um problema, e depois de um tempo de mesa você nem falou do problema, você nem pediu conselho, você só conversou, você só deu risada e você recebeu um alívio na sua alma, porque a comunhão ela é bíblica e Jesus está dizendo, você só precisa de um tempo de mesa, você só precisa de um tempo de comunhão. Saiba as pessoas certas de colocar na sua mesa, saiba as pessoas certas para você ter comunhão. Você não pode se juntar com quem vai te influenciar para coisas ruins. Tenha na sua mesa pessoas que te empurrem para o propósito, para as boas coisas de Deus. Um bom tempo de mesa e de comunhão vai fazer diferença na sua vida. A mesa, e eu estou partindo para o encerramento. A mesa é um lugar onde Jesus fala algumas verdades. Deixa eu dizer algo para você. Todas as vezes que você estiver em um momento de mesa, tendo comunhão, Jesus vai estar presente. Eu não sei se isso te assusta ou te alegra, mas eu vou dizer de novo. Todas as vezes que você estiver em comunhão, em um tempo de mesa, Jesus vai estar presente. É importante ouvir as mensagens e as verdades de Deus, mas cuidado para você não estar em um momento de mesa, de comunhão, falando mal dos seus irmãos, que também são filhos daquele que está presente. O tempo de mesa é o lugar onde Jesus fala as verdades. Você com boas pessoas, com bons amigos, em um momento de mesa, será revelado para você as verdades que pertencem a Jesus. Eu me recordo, e tem pessoas aqui, jovens, que podem testemunhar, que não muito tempo atrás, antes de eu me casar, nós nos reuníamos com alguns jovens, está ali Felipe, Lucas, Elisandro, que já participaram destes momentos, onde nós íamos e abria um monte de Bíblia, um monte de comentário bíblico, e íamos estudar as palavras. Lá saíam coisas extraordinárias que eu nunca vi ninguém falar antes, com jovens simples, anônimos, mas em um momento de mesa, em um momento de comunhão, com a Bíblia aberta, Jesus falava verdades para nós. Jesus está ceando com os seus discípulos. E é interessante que na mesa Jesus também abençoa. Porque a Bíblia diz que ele pegou o pão e abençoando. No tempo de comunhão, no tempo de mesa, também tem bênçãos de Jesus. Eu vou liberar isso aqui para você e para a sua casa. Em tempo de mesa, em tempo de comunhão, existem bênçãos de Jesus chegando. Você na mesa certa, com as pessoas certas, tendo comunhão, tem bênçãos de Jesus. Jesus não fala apenas verdades, mas em momentos de mesa, em momentos de comunhão, Jesus derrama bênçãos. Quando você abre mão de falar mal de ciclano ou de beltrano, e tem
tem tempo de mesa para falar das verdades do Evangelho, para enaltecer ao Senhor Jesus, para falar daquilo que está escrito, ou para armar coisas que vão beneficiar o reino de Deus. E Jesus está falando, existem bênçãos, talvez você nem saiba que tem bênçãos que chegaram até você, e não foi por causa de uma oração, não foi por causa de um louvor, ou por causa de um culto que você veio, mas um bom momento de mesa, falando de Jesus, com Ele presente, Ele derrama a bênção sobre você. E eu vim essa noite para profetizar que em momentos de comunhão, em momentos de mesa, Deus vai revelar coisas a você e vai te abençoar. Eu vim profetizar que tem bênção chegando para aqueles que têm momento de comunhão. Eu não sei o que você precisa ou pelo que está passando, mas eu vim liberar para você que tem bênção chegando, tem bênção chegando, tem bênção chegando por causa da sua comunhão. Na mesa Jesus fala verdades, na mesa Jesus abençoa, na mesa Jesus alimenta. Porque o texto diz que ele partiu e deu aos seus discípulos. Ele deu graça sobre a ceia, partiu e distribuiu aos seus discípulos. Porque ter Jesus na mesa é ter alimento dele. Ter Jesus na mesa é ter Jesus te alimentando. Você já convidou Jesus para a sua mesa? Essa palavra vai incomodar a sua alma, eu sei que não é para todos. Mas Jesus está dizendo, o Espírito está me dizendo essa noite, nos próximos momentos de mesa que você tiver, você vai se lembrar dessa palavra. Quando alguém quiser falar, você viu ciclano, você viu, fala, não, eu não quero falar dos meus irmãos. Vamos convidar Jesus para a mesa. Mas você viu o ciclano? Não, eu não quero saber do ciclano. Vamos convidar Jesus para a mesa. Você viu como fulano cantou? Não quero saber de como fulano cantou. Vamos chamar Jesus para a mesa. Você viu a roupa que fulano estava usando? Eu não vi, não quero saber. Vamos convidar Jesus para a mesa. Você viu o que ciclano postou na internet? Não me importa. Vamos convidar Jesus para a mesa. Porque quando Jesus está na mesa, Ele fala verdades, Jesus abençoa e Ele alimenta. Jesus vai trazer provisão quando você colocar Ele na mesa. Ai meu Deus, tem portas que estão se fechando porque você está em mesas erradas, comunhão errada, ouvindo o que não era para ouvir, falando o que não era para falar, e tem coisa que não está dando certo. E deixa eu te dizer, não vai adiantar orar, não vai adiantar fazer campanha. Sai dessa mesa, convida Jesus para a sua, que a porta vai abrir, Ele vai abençoar, vai voltar a ter alimento, vai voltar a ter provisão. Jesus vai abrir as portas, vai te alimentar quando você convidar Ele para a mesa. Na mesa Jesus faz promessas. Na mesa Jesus fala verdades. Na mesa Jesus abençoa. Na mesa Jesus alimenta. E na mesa Jesus faz promessas. Porque Jesus diz: até aquele dia em que beba novo convosco no reino de meu Pai. Pode parecer algo simples, mas é profundo e extraordinário. Porque em um tempo de mesa, Jesus também faz promessas. Enquanto Ele está partindo a ceia, enquanto Ele está distribuindo aos seus discípulos, alimentando, Ele também está fazendo promessas. Ele está dizendo: vocês não beberão desse cálice de novo, até aquele dia em que beba convosco no reino do meu Pai. Jesus está dizendo, o momento de mesa é bom. O momento da comunhão é bom. E quando eu estou na mesa, também existem promessas sendo feitas.
quando Jesus está na mesa, Ele também faz promessas. Ele deixou os seus discípulos, mas não os deixou desamparados, não os deixou sozinhos. Jesus mesmo que saiu daquele momento de mesa, indo para o jardim, isso aqui nós vamos falar em outra oportunidade, mas eles saíram da mesa com promessa. Eles não saíram da mesa e agora o que será de nós? O que vai ser de nós quando Jesus for levado? O que vai ser de nós quando as ovelhas se apartarem do pastor? Nós não sabemos o que fazer, como será o dia de amanhã. Jesus, antes de se levantar da mesa, deixou uma promessa. Vocês estão participando comigo hoje, mas haverá um dia. Haverá um dia. Isso aqui é só para quem é salvo, para quem espera esse dia. Eu vim te lembrar da promessa que Ele fez lá naquela mesa. Haverá um dia. Eu não sei se o seu coração está nas coisas terrenas. Se tiver, pode ficar do jeito que você está. Mas se você lembra da promessa, se você tem mão para levantar e boca para dar glória, eu vim te lembrar da promessa que Ele fez. Não é chave, não é carro, não é casa. Haverá um dia que nós iremos ceiar com Ele nas mansões celestiais. Na mesa, Jesus faz promessas. Não foram poucas as vezes que eu testemunhei, ou que já aconteceu comigo. Momentos que pareciam simples, Wesley. Era só uma refeição. Era só um almoço. Era só uma janta. Até que Deus tomou alguém em línguas estranhas e começaram a chorar. O ambiente mudou, a presença baixou. E Jesus começou a usar profetas na mesa. Porque mesa que tem Jesus presente, Ele faz promessas. Mesa que Jesus está presente, Ele também deixa uma esperança. A mesa que Jesus está presente não é desamparada. Deixa eu dizer algo para você. Aí você não precisa ficar atrás de guru gospel, você não precisa ficar atrás de adivinhador, você não precisa ficar atrás de profecia. Em um bom momento de mesa, com pessoas que têm Jesus na vida, Ele também faz promessas. Você não precisa de campanha, você não precisa ofertar na vida do profeta, fazer um voto para que Deus te diga alguma coisa. Em momento de mesa, com quem teme ao Senhor, quem anda com Ele, quem segue a Ele, quem se parece com Ele, Ele também fala, Ele também faz promessas. Você não precisa de alguém que revela CPF, você precisa de alguém com um bom momento de mesa, que Jesus esteja nela. Para nós orarmos, a mesa é o lugar da humildade, aonde Jesus está ensinando, Lucas capítulo número 22, a partir do verso 26, que aquele que quer ser o maior precisa ser o menor, que precisa servir. Jesus na mesa nos ensina a ser humildes. Jesus na mesa nos ensina a servir. Porque no nosso tempo existe muita gente querendo ser servido, achando que é o melhor, achando que é o maior. E Jesus está dizendo: quer se parecer comigo, quer andar comigo, quer ter o meu caráter, seja o menor, sirva. Jesus está nos ensinando que no tempo de mesa nós aprendemos a servir. E eu vou encerrar com essa pergunta: o que você tem aprendido no seu tempo de mesa? Será que você tem aprendido a ser caluniador? Será que você tem aprendido a ser fofoqueiro? Será que você tem aprendido a ser alguém que faz intriga? Ou você tem aprendido a se servir? Você tem aprendido a ser humilde? Você tem aprendido sobre humildade? Você tem aprendido as verdades de Deus? Você tem aprendido a servir com Ele? Fique de pé, nós vamos orar. Encandalabadasi. Inderebedecendecandalanas. Eu sinto a presença do Eterno nesta noite. Endecandoloeremendesi. Jesus está dizendo ao meu espírito que Ele está fazendo você refletir. Decandalabadai.
Endecandarabadaste. Nos tempos de mesa que você tem tido. Endecandarabadaste. Na sua memória e na sua mente tem vindo algumas pessoas e alguns rostos e você tem pensado, é verdade essa palavra, eu não posso continuar desse jeito, preciso me afastar de pessoas assim. É o Espírito Santo quem está te movendo. Existem coisas que estão trancadas na sua vida, por causa dos momentos e pessoas que estão na sua mesa, mas Jesus está dizendo, se coloque na mesa certa, me convide para a mesa, que você vai provar coisas extraordinárias. A partir do momento que Jesus estiver na sua mesa, você vai ouvir verdades da parte dele. Vai ter bênçãos do céu chegando para você. Vai ter provisão e portas se abrindo. Você vai aprender a ser humilde. Vai aprender a servir. Convide Jesus para a sua mesa. Eu preciso orar. Mas antes de eu orar, como um bom evangelista que sou, mesmo sendo presbítero, não posso deixar de fazer esse convite. Se há alguém entre nós que ainda não é crente, ou que está afastado da igreja, deixa eu dizer algo para você. Eu não sei quais foram as mesas que você se assentou. Eu não sei o que você ouviu. Eu não sei quais foram as mesas que te feriram. Aqui tem uma casa, uma mesa para te curar. Eu não sei quais foram os lugares que você frequentou, as pessoas que você tinha por perto, quem foi que falou mal de você pelas costas, quem te traiu, quem te expôs. Aqui nós temos uma mesa para cuidar de você. Nós temos uma mesa nesta casa em que Jesus está presente. Se há alguém entre nós que ainda não é crente, ou que está afastado da igreja, levante uma de suas mãos. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, quer entregar a sua vida para Ele, ao Deus que morreu por você, que se fez carne, que tomou o lugar de escravo e se humilhou por você. Se há alguém entre nós que quer entregar a sua vida para Ele, levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Há alguém entre nós que quer entregar a sua vida para Jesus. Nós somos todos salvos. Glórias a Deus por isso. Quando a trombeta tocar, nós vamos todos em comunhão, em união para o mesmo céu. Diga glória a Deus. Amém. Então eu quero orar junto com vocês. Eu não vou orar por vocês, eu quero orar com vocês. Você vai escolher alguém perto de você. Você vai escolher alguém que está próximo de você. Mas por favor, me ouça agora. Você não vai escolher um familiar. Você não vai escolher alguém que já é da sua casa. Você vai se aproximar de alguém que não seja um familiar e você vai orar com ele. Vai orar com ela. Vocês vão orar juntos agora. Porque nesta casa aqui haverá comunhão. Nesta casa aqui, Jesus vai estar presente na mesa. Eu não sei, agora é o momento de você orar com ele, orar com ela. Se preciso for, pede perdão, diz que ama ele, que ama ela. Aqui nós não vamos expor ninguém. Aqui não é um lugar em que nós vamos expor ciclano, beltrano ou falar mal de uns dos outros. Aqui é o lugar em que nós vamos curar uns aos outros, abençoar uns aos outros e vamos chamar Jesus para a mesa. Por favor, chegue perto de alguém agora, nós vamos orar juntos. Não tenha vergonha, chegue perto de alguém da sua direita, da sua esquerda, que não seja um familiar, e nós vamos orar juntos agora. Abrace essa pessoa, abrace ela e diga: eu amo você. Nós estamos na mesma mesa e Jesus está presente. Escolha isso, escolha alguém agora. Sabe o que é lindo? Eu não precisei gritar, pular, nem fazer você levantar da cadeira pulando e tem gente chorando por causa de um abraço. Sabe o que é isso? Mesa que tem Jesus presente. Ele está aqui e nós
Nós vamos orar juntos. Não fique sozinho, procure alguém. Léo, ninguém me procurou, então você vai procurar alguém. Não fique sozinho, mas nós vamos orar agora. Ore por alguém, abrace alguém. Vamos orar, feche os seus olhos. Deus poderoso e amado Pai, nós nos colocamos diante de Ti, ó Pai, louvando ao Teu nome e Te agradecendo, porque o Senhor está na nossa mesa. Nós Te louvamos porque na nossa mesa tem comunhão. Nós Te louvamos porque na nossa mesa tem bênçãos dos céus. Nós Te louvamos, ó Pai, porque aqui não é o lugar de nós falarmos de um dos outros, não é o lugar de expor ninguém. Aqui é um lugar de cura, aqui é um lugar de refrigério, aqui é um lugar de novas oportunidades, aqui é um lugar de novas chances. Pai, nós Te adoramos porque o Senhor está na nossa mesa. Nós Te louvamos porque o Senhor está presente. Pai, eu Te peço, quebra agora, Senhor, todo jugo. Deus, quebra agora toda intriga. Quebra agora todo diz que me disse, toda intriga, fofoca. Pai, aqui não há lugar, ó Senhor, para pessoas que abandonem o Teu evangelho, mas nós iremos caminhar juntos até a eternidade. Pai, aqui não é lugar para traição, aqui é lugar de comunhão. E nós oramos, ó Pai, que a comunhão, que a koinonia, ó Senhor, habite no nosso meio, no nosso tempo de mesa, no nosso tempo de comunhão, e que com o Senhor presente, o Teu nome, só o Teu nome, seja manifesto, seja dito e seja glorificado. Assim nós oramos e agradecemos, no nome poderoso de Jesus, que vive e que reina para sempre. Amém e amém. Abrace pelo menos 2 ou 3 pessoas. Dê um abraço nela e diga assim: nós vamos convidar Jesus para a mesa. Abrace ele, abrace ela e diga: nós vamos convidar Jesus para a mesa. Aleluia. Isso. Abrace ele, abrace ela. Tem lágrimas rolando, tem Jesus falando, tem verdades sendo ditas, porque Jesus está na nossa mesa. Vai rolando profecia, vai rolando cura. Jesus vai trabalhando no meio de algumas pessoas, porque Ele está na nossa mesa. É isso aí. Aleluia, Jesus. Que coisa linda. Talvez você não consiga ver, mas a cena é linda aqui de cima. Ver uns aos outros se abraçando em comunhão, chamando Jesus para a mesa. Aleluia. Aleluia, 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 Jesus. É isso aí, abrace ele, abrace ela. Jesus está presente no nosso meio. Jesus está aqui. Tem presença do Eterno na nossa comunhão. Um reino dividido não subsiste, mas quando nós estamos em comunhão, em unidade, Jesus está no nosso meio. Aleluia, Jesus. Ele está presente.